Olá, amigos do canal! Sejam bem-vindos para o vídeo de hoje. Hoje vou conversar com vocês sobre o plantio amontoado ou amontoa no dia do plantio na cultura da batata. E esclarecer dúvidas que são comuns, que a gente recebe aí dos produtores, dos técnicos no dia a dia. Mas antes do vídeo, vamos lá! Like, se inscreva no canal e compartilhe nosso vídeo nos seus grupos de WhatsApp. E peça aos amigos para se inscrever no canal para ganharmos mais força. O plantio amontoado, ou amontoa precoce, consiste em você fazer a operação de amontoa no dia do plantio. E essa é uma possibilidade tecnológica na cultura da batata. A amontoa na cultura da batata, ela se presta principalmente para prevenir ocorrência de tubérculos verdes e causar aeração tanto nos tubérculos quanto no sistema radicular da planta, o que é benéfico aí para a produção. Considerando esses dois objetivos, vamos questionar esse conceito que eu disse, prevenir tubérculos verdes e causar aeração. Muitos dos cultivos de batata na região do Cerrado se dá em solos leves, latossolos, e no período de inverno, sem ocorrências de chuva, plantios irrigados sob pivô central. Normalmente, os solos do Cerrado têm aeração excelente e a umidade é controlada pela irrigação. Ou seja, com base naquele critério que a amontoa deve causar aeração, isso já ocorre naturalmente nos solos do Cerrado. Então, nos solos do Cerrado, principalmente nos cultivos de inverno, a amontoa visa muito mais a prevenção dos tubérculos verdes. A amontoa, como já discuti em vídeo anterior, é uma prática que você vai chegar à terra próximo à planta e com isso você vai estar entrando na lavoura, com a lavoura já instalada. Precisa de muita destreza do operador para que você consiga aplicar a quantidade correta de solo sem danificar a planta ou seu sistema radicular, o que poderia, por exemplo, causar mais problemas com a ocorrência de canela e risoctônia na planta. Em função dessa dificuldade da amontoa após a cultura instalada, alguns produtores e algumas pesquisas têm mostrado que é possível você já plantar com a amontoa feita no dia do plantio. Mas para isso, essa prática é interessante, né? Outro ponto importante dessa prática é que quando eu não faço amontoa, ou seja, quando eu faço amontoa precocemente, é mais fácil o convívio com as plantas daninhas. Por qual razão? Você faz o filme de herbicida sem a batata estar brotada, com isso você consegue aplicar doses um pouco maiores dos herbicidas pré-emergentes, e você não quebra o filme do herbicida formado no solo. Então, o controle de plantas daninhas, ele é por demais melhorado. Então, eu tenho essa vantagem plantando amontoado. Outra vantagem que eu posso ter, né, é evitar dano mecânico na planta. A gente já consegue deixar a planta de batata plenamente centralizada na leira de amontoa, e com isso, na hora de fazer colheitas, demais tratos culturais, a planta não fica, né, num canto da leira, como pode ocorrer no caso da amontoa tradicional, feita aí após a brotação. Mas para eu fazer essa prática do plantio amontoado, a gente tem que observar alguns fatores. E quais são os fatores? O primeiro fator seria o vigor de brotação do tubérculo semente. Este vigor de brotação, você tem que lembrar que ele vai depender de pelo menos 3 fatores. O primeiro fator é o tamanho do tubérculo semente, tá? Então, eu vou aqui exemplificar um tubérculo semente, tá? Tipo 4, né? Esse aqui é um mini tubérculo, de tipo 4 para menor. Veja que é uma massa diminuta. E aqui eu vou exemplificar um tubérculo semente tamanho 1. Tá? Então aqui é uma batata segunda geração, tamanho 1. Então, o tamanho da tubérculo semente, considere que esse tamanho ou este tamanho tem um impacto na possibilidade ou não de se fazer a amontoa precoce.
Quando eu estou tratando de tubérculo semente mais miúdo, ele tem menos reserva e ele aceita uma quantidade de solo na cobertura menor. Então, tubérculos sementes maiores têm mais vigor de brotação, normalmente são mais predispostos, mais propensos ao plantio amontoado. O segundo ponto, né, eu falei que são 3 pontos, é o estágio fisiológico da brotação. Observe que você pode estar plantando tubérculo semente como esse, ó, praticamente exaurido, com muita brotação. E se você está plantando o tubérculo semente desta forma, ele não é tão predisposto a amontoa precoce. Por quê? Ele já gastou muita reserva, as hastes normalmente se formam muitas hastes e hastes mais finas. Se você colocar muito solo, pode inclusive deixar a planta mais predisposta à infecção por rhizoctônia durante a fase de brotação. Se você, por outro lado, está plantando tubérculo semente como esse daqui, ó, olha, ele está bem no início de brotação. Você só vê gemas na região superior, praticamente você não vê brotação na face, na região equatorial para baixo, só para cima. Então ele está bem no início de brotação. Esse daqui, por exemplo, é um tubérculo tipo 2 da variedade orquestra e que tem 125, 130 dias de armazenamento. Esta variedade, neste tempo de câmara fria, ela tem uma brotação mais inicial e mais vigorosa. Tá? Então eu tenho um primeiro ponto, que é o tamanho, um segundo, que é o ponto de broto, que tem a ver com o tempo de armazenamento, e por último, a própria variedade. Tá? Então, neste caso aqui, por exemplo, eu tenho um tubérculo da variedade Marquês, enquanto que neste caso aqui, ó, é um mini tubérculo da variedade Asterix. Então, um ponto, tem algumas variedades que normalmente elas produzem uma haste mais grossa, com mais vigor na brotação. Aí dá para citar as variedades aqui, por exemplo, a própria Marquês, a Atlantique, tá? Algumas FLs, são variedades que o vigor de brotação é maior, é natural da variedade. Enquanto outras variedades, como a Asterix, a Ágata, elas têm vigor de brotação mais baixo. Então, nessas variedades, eu tenho que ter mais atenção para fazer o plantio amontoado. Por quê? No plantio amontoado, nós vamos depositar de 12 a 15 centímetros de solo sobre a batata semente. Então, se a gente chega a colocar 15 centímetros de solo, a planta realmente tem que ter um vigor de brotação grande, que tem a ver com tempo de armazenamento, se tem a batata no ponto de broto mais correto, tamanho do tubérculo semente e a própria variedade. Analisando então os 3 fatores da variedade, vamos analisar um fator do ambiente, o solo. Nós estamos num solo mais estruturado, aquele solo bem macio, que não forma o chamado cascão pelos produtores, pelos técnicos, ou é um solo mais pegajoso, suscetível a cascão, vai ter chuva pesada, a planta vai ter uma dificuldade a mais de romper o solo. Quando nós respondemos que o solo é aquele bem estruturado, bem macio, e eu tenho tubérculo semente nas condições de brotação que conduzem a uma haste mais vigorosa, ou seja, a variedade, a batata semente maior, né, tipo 1, tipo 2, e normalmente com menor tempo de câmara fria, aí você está numa condição melhor de fazer o plantio amontoado. E ter sucesso que essa batata brote, que você tenha menor ocorrência de plantas daninhas. Uma outra grande vantagem, né, ainda falando aí do plantio amontoado, é que quando eu faço o plantio amontoado, normalmente nós temos uma facilidade de deixar a leira formada da amontoa mais larga e um pouquinho mais baixa. Essa leira mais larga, principalmente nos cultivos irrigados do cerrado, ela é muito importante para a conservação de água. Tanto porque vai infiltrar mais água, como eu terei menos superfície lateral para perder água na fase inicial. Então se torna uma prática importante para a conservação de água no solo, o que é importante nos cultivos irrigados aqui no Cerrado de Minas, de Goiás, por exemplo. Então, assim, esse plantio amontoado, ele pode ser uma prática muito importante, mas não faça isso como padrão. Você precisa de analisar esses fatores que eu falei, a batata semente, o solo, a época de cultivo, né? Tanto essa época, se ela está predisposta a formar cascão na fase inicial, como se eu vou colher com chuva.
que quando se colhe com chuva, e o terreno tem uma certa declividade, vai ser mais fácil de ocorrer tubérculos verdes, né? E a própria, voltando à variedade agora, mas já tem a ver com o final do ciclo, algumas variedades têm tendência de tuberizar para baixo. Eu posso citar aqui as Atlantique, eu posso citar as FLs, eu posso citar aqui a Orquestra, enquanto outras variedades têm uma tuberização muito superficial. É o caso da Orquestra e da Asterix. Então, naquelas variedades que tuberizam para baixo, elas exigem menor quantidade de solo sobre a batata, e se o solo é um solo leve, que você consegue colocar mais, né, cobrir mais a batata, se o tubérculo é grande, então você não vai ter tubérculo verde. Agora, se você planta uma ágata, uma Asterix, numa terra com mais declividade, vai colher com chuva, você já tem mais chance de ocorrer tubérculos verdes, porque as leiras podem erodir lá no final, então você precisa de colocar mais solo. A menos que o tubérculo semente seja mais duro e de maior massa, você não vai conseguir colocar tanto solo nessas variedades. E aí você teria que fazer a montoa, seguindo aquelas dicas que eu deixei nos vídeos anteriores, você pode conferir aí no canal, tem alguns vídeos já falando sobre a montoa em batata. Então o plantio amontoado pode ser uma prática bem interessante e você pode ter sucesso, mas experimente com calma, ajuste esses aspectos que eu já disse. Nós temos algumas áreas que acompanhamos que os produtores têm muito sucesso nessa prática e outros que a gente já viu em sucesso por não considerarem os fatores do solo, da época e da própria variedade, tá? Então a gente tem que olhar esse conjunto de fatores. E alguns cultivos, inclusive, a gente faz uma parte amontoada, uma parte amontoa tradicional. Por exemplo, tem alguns lotes de semente que são tubérculos maiores, 1, 2, nós fazemos então o cultivo amontoado, tempo correto de câmara fria, solo mais leve. Talvez o solo vá para outro pivô, solo mais pesado, ou batata tipo 3 com mais tempo de câmara, a gente planta sem amontoar. Tá? Então, não padronize quando você for fazer isso, você tem que entender bem o conceito para aplicar isso em cada sistema de a forma correta. Aqui o detalhe do plantio amontoado. Veja a largura, né, da leira. Ela chega a dar aqui uns 40 centímetros aqui em cima. A altura lateral, nós estamos ali com uns 18, 20 centímetros na lateral. E verifique, né, como é fácil a batata ficar centralizada perfeitamente na leira. Aqui nós já formamos o filme do herbicida. Então a ocorrência de plantas daninhas bem menor, né? Detalhe. Veja aqui, ó, a superfície de captação de água. Então quando irrigamos, concentramos a água onde interessa, que é onde está lindo o adubo. Veja a leira toda centralizada e a planta em início de brotação. Veja que ela está brotando com muito vigor, nenhum sintoma que ela chegou aqui cansada, vamos assim dizer, né? Porque o ponto de broto da batata era adequado para a prática. Ela está começando a brotar. Aqui o material em nossa estação experimental. E aqui algumas batatas já mais avançadas, tá? Então, detalhando aí como fica o plantio amontoado. Leira larga, não precisa de ser muito alta. A altura da leira vamos considerar qual variedade a gente tem, né? E se esse plantio é para colher com chuva ou não, se tem propensão ou não a tubérculo verde. Gostou do vídeo? Então, se ainda não deixou o like, deixe lá, inscreva e, de novo, compartilhe com os amigos. Interaja conosco, diga aí nos comentários o que você achou do vídeo, quais outros aspectos sobre a montoa você quer que eu aborde, o que você quer aí que eu fale no Horta Online. Tá? Obrigado por assistir nossos vídeos, interagir conosco e até a próxima. Grande abraço!